no livro de Ezequiel. O nosso tema é chamado para fora das quatro paredes. Quando nos localizamos no período da história do cativeiro babilônico, durante esse período do cativeiro babilônico, Deus levanta ao menos 2 profetas: Daniel e Ezequiel. Daniel é o profeta que está na corte de Nabucodonosor, dentro ali, junto ali com as principais pessoas dentro do reinado. E Ezequiel é o profeta que vive no meio do povo. É claro que para trás do cativeiro, antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro, Deus vai levantar outros profetas, mas para a gente aqui conseguir memorizar bem, eu vou citar somente esses 2 profetas aqui. Então, durante o cativeiro babilônico, Deus levanta pelo menos esses 2 profetas. Daniel, que vive ali junto com a corte do rei Nabucodonosor, e Ezequiel, que vive no meio do povo. Meio do povo. O profeta Ezequiel, o nome dele significa fortalecido por Deus ou Deus fortalece. Fortalecido por Deus ou Deus fortalece. Ezequiel viveu 52 anos. Ele nasceu no ano 623 a.C. e morreu no ano 571 a.C. Era um levita, filho do sacerdote Buzi, que você vai encontrar aí no Ezequiel capítulo 1. Da Babilônia antes da destruição de Jerusalém. Isso na segunda deportação em 597 a.C., juntamente com o rei Joaquim, que está lá em segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 8 ao 17, e Jeremias 22, 24, 30. E foi morar na terra dos babilônicos, na região do rio Quebar. E olha que interessante. O Ezequiel capítulo 1, versículo 3, se você conferir na Bíblia Sagrada, diz que Ezequiel foi levado para a terra onde a maioria das pessoas que foram levados na primeira deportação e na segunda deportação, o rei Nabucodonosor reservou essa região, chamada região do rio Quebar, e lá eles moravam. E o texto vai dizer que ali a mão do Senhor esteve sobre Ezequiel. Vocês conseguiram compreender alguma coisa aí? Vou repetir novamente que isso é importante você entender aqui. Então, durante o cativeiro, Deus levanta esses dois profetas. Daniel, que vive na corte, e Ezequiel, que vive no meio do povo. Ezequiel, ele viveu 52 anos. Ele era filho de um levita, tá? E foi levado na segunda deportação, porque teve 3 deportações. Teve a primeira deportação, em que Daniel foi levado com seus amigos. Na segunda deportação, Ezequiel é levado. E na terceira deportação é que acontece a destruição de Jerusalém. Então, ele foi levado na segunda deportação, junto com o rei Joaquim, tá? Aquilo que a gente viu na outra pregação, o rei Josias não estava mais no reinado, já era esse rei Joaquim, e foi morar nessa região chamada Rio Quebar, ou seja, a região do Rio Quebar, e aí o texto diz que ali a mão do Senhor estava sobre ele. Ok? Então vamos continuar. Após cerca de 5 anos, 5 anos morando na Babilônia, Deus chama Ezequiel para ser profeta. E Ezequiel, quando Deus chama para ser profeta, ele estava com 30 anos de idade. É só você conferir em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, e os céus se abriram e tive visões de Deus.
Ezequiel estava com 30 anos, 5 anos depois de ser levado para a Babilônia. Então significa que ele foi levado com 25 anos, e com 30 anos Deus chama ele para ele ser profeta. Aí surge uma interrogação aqui: por que a idade aqui de 30 anos ela é relevante? Porque a idade de Israel, porque um homem era considerado amadurecido a partir dessa idade. Era também aos 30 anos que os levitas iniciavam as suas funções de sacerdote. Então, se ele era filho de um sumo sacerdote, então ele tinha que seguir a linhagem do seu pai e ser também um sacerdote ou um sumo sacerdote. Tá? E aí o texto diz assim, ó. Primeiro você vê no capítulo 3, que diz que ali a mão do Senhor estava sobre ele. Quando você vai para o versículo 4, versículo 3, né, ou seja, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz que os céus se abriram e tive visões de Deus. São frases muito importantes aqui, ó, porque a mão de Deus estava sobre ele ali naquele lugar. Quando Deus chama ele, diz que os céus se abrem. E aí o texto diz que ele teve visões de Deus, visões da parte de Deus. Tá? Então, o livro foi escrito com vários propósitos. Um deles tinha por objetivo mostrar aos exilados pela destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Salomão. A expressão glória de Deus repete 12 vezes dentro do livro de Ezequiel. O livro é endereçado especialmente aos judeus que estavam na Babilônia, a fim de exortá-los que o cativeiro era o resultado, presta muito isso aqui, ó, que o cativeiro era resultado dos pecados pessoais, pecados individuais e também pecados, tá? Pecados coletivos. E nesse contexto, Ezequiel atuou como pastor. Então você vê que tem um profeta que está, exemplo Daniel, que está na corte, que está pregando de forma panorâmica, ele geral, de fatos do presente, né, e logo o que acontecer também do futuro. Para falar corpo a corpo com o povo. Não importa, para estar nas praças, para estar nas ruas, para estar o povo de que a razão por que ele estava ali. Então Ezequiel fala assim, olha, a razão por estar aqui, que Deus está me falando, é porque vocês têm pecados pessoais e também têm pecados coletivos. E também quero falar para vocês que porque tem uma coisa importante que a gente às vezes não cita, mas quando a gente lê a Bíblia assim atentamente, o povo de Israel, ele chega um momento que diz assim, que nunca, pelo fato de Deus chamar ele como a menina dos olhos de Deus, por eles serem a nação de Deus, então eles entendiam que eles poderiam fazer qualquer coisa, eles poderiam cometer qualquer pecado, que Deus nunca ia puni-los. E de que nunca Deus ia destruir Jerusalém, e de que nunca Deus também destruiria o templo de Salomão, aquilo que te viu na pregação anterior, em que a glória de Deus encheu aquele lugar, que ninguém entrava e ninguém saía. Então, eles entendiam que, se Deus estava destruindo a cidade, se Deus estava destruindo o templo, significava que a glória de Deus seria diminuída. De que Deus não era mais o poderoso. E aí Ezequiel vai ser chamado para mostrar para eles de que Deus continuava sendo glorioso, grande, soberano sobre todas as coisas. E aí Ezequiel, ele vai ser chamado para ser esse pastor, para cuidar dessas pessoas,
para ajudar essas pessoas a não se desesperarem, porque quando nós vamos ler um salmo, não estou lembrado aqui, mas tem um salmo que diz que esses exilados que foram levados para a Babilônia, eles sentavam na beira do rio e lá eles começavam a chorar. Eles carregavam as suas harpas no salgueiro, que era uma espécie de uma árvore da época, carregavam as suas harpas ali e diziam assim: não tenho mais motivos para adorar a Deus. E aí nesse momento Deus levanta um profeta para estar exortando e ao mesmo tempo consolando e pastoreando essas pessoas naquele momento. Deus disciplina, mas manda alguém para ajudar o povo dele. Então, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos. Pastor, você vai pregar os 48 capítulos? Não vou pregar os 48 capítulos. Tá? Esses 48 capítulos, eles podem ser divididos em dois grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 33, Ezequiel anuncia a destruição de Jerusalém e do templo. Do capítulo 33 ao 48, Ezequiel anuncia a restauração novamente da cidade, do templo e da espiritualidade do povo. Tá? Então são esses dois grandes blocos que vamos ver de forma panorâmica e também quais são as lições que aprendemos com a vida de Ezequiel. Então, anuncia a destruição do templo e da cidade. Ezequiel anuncia a destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Salomão. Deus vem ao seu encontro e diz: fica em pé. Escreve aí no capítulo 2 e o versículo 1, na sua Bíblia Sagrada, capítulo 2, versículo 1, olha. Fica em pé e falarei contigo. Falarei contigo. E aí continua o versículo, diz assim: falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, olha só, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que falava comigo. Ó, entendendo? Mas tudo indica que ele era uma pessoa dedicada aos estudos, uma pessoa respeitada na época. Deus chega lá, com o texto diz que a mão do Senhor estava sobre ele. E os céus se abriram naquele momento, aí ele teve visão da parte de Deus. Aí Deus fala assim, o Deus fala com ele assim, ó: filho do homem, fica em pé e eu falarei contigo. É como que se nós estivéssemos parados, sem fazer nada, sem fazer nenhuma missão. E de repente Deus chega conosco assim, ó: meu servo, levanta-te e vai e anuncia minhas palavras. E aí o texto diz que o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel, e Ezequiel ouviu aquele que estava a falar com ele. Quando você vai para o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 2, diz assim, ó. Aí Deus fala assim com ele assim, ó: e tu, filho do homem, não temas a eles, e nem as palavras, não temas mesmo que sarças e espinhos te cerquem, e habites entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com a presença deles, embora seja um povo rebelde. Tu lhe dirás as minhas palavras, que quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. É como que Ezequiel falando assim: Senhor, mas você está me chamando eu? E aí Deus falando assim: meu servo, não temas. Mesmo que você tenha que passar por sarças, espinho, mesmo que te cerque, mesmo que habite entre os escorpiões, não temas, porque você vai falar as minhas palavras. Você vai levar a minha mensagem. É por isso que Ezequiel aqui, dentro do livro, ele vai ser chamado de Atalaia, aquele que anuncia. Aquele que tem a responsabilidade de receber uma notícia e repassar essa notícia. É por isso que quando nós lemos o texto aqui, ele fala assim, que se ele não falasse,
Olha só o texto que a gente leu aqui, ó. O texto que a gente leu foi Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18, ó. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Por quê? Porque Ezequiel recebe uma palavra da parte de Deus, e se ele se omitir em Deus, tanto para o ímpio, aonde é de quem Deus vai cobrar? De Ezequiel. Vocês entendem agora a gravidade de a gente se ocultar em falar a palavra de Deus? A gravidade que nós corremos quando Deus nos chama para fazer a missão e a gente se omite em fazer. O sangue da pessoa cai sobre nós, porque nós não fizemos aquilo que Deus mandou de fazer. Então, é por isso que Ezequiel, ele tem que anunciar. Mesmo que eles queiram ouvir ou não queiram ouvir, Ezequiel tem que anunciar as palavras que Deus colocou na sua boca. Olha só, após receber as visões do versículo 1, foi obediente e começou a anunciar sobre o que Deus faria com Jerusalém. Aí você vê isso do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 24. Pois as pessoas cativas na Babilônia recusavam-se a acreditar que Deus destruiria a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão. O povo esperava voltar logo para Jerusalém. Mas Ezequiel alertou que a disciplina de Deus seria severa. Os versículos 2 e 3 do capítulo 4 retratam essa situação de forma simbólica. Olha só que fala aí no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 4. Diz assim: põe contra ela um cerco, edifica uma fortificação e levanta uma trincheira, e coloca uma rampa, acampa em seu redor e cerca o... Ou seja, quando Nabucodonosor veio a primeira vez, ele não destruiu a cidade. Ele veio a segunda vez, ele também não destruiu ela totalmente. Então, essas pessoas que foram levadas na primeira deportação e na segunda deportação, eles imaginavam que logo eles iam voltar para Jerusalém. Logo eles iam voltar para o templo para adorar a Deus. E aí Deus levanta Ezequiel falando assim: olha, diz para eles que eles não voltarão tão cedo. A minha disciplina durará 70 anos. Minha disciplina durará 70 anos. Vocês não voltarão tão cedo. É preciso todo esse tempo aqui para que vocês possam reconhecer aquilo que vocês fizeram, o que vocês me ofenderam. Então, não só Jerusalém seria destruída, mas também todas as nações vizinhas que zombaram de Deus. E a ira de Deus. Então, capítulo 25 a 32 vão retratar esses pontos que vocês vão ver que Deus, ele vai primeiramente, olha só que muito interessante isso aqui, ó. Antes de Deus, ele disciplinar o ímpio, antes ele disciplina o seu povo. Antes de Deus tentar consertar as pessoas do mundo, ele conserta a sua igreja. É por isso que Pedro fala que a disciplina do Senhor, ela vem pela casa dele, pela igreja do templo. A incredulidade do povo nos lembra dois eventos na história. Ou seja, a incredulidade desse povo. O primeiro evento na história que a gente pode citar aqui é da época de Noé, onde o povo também não acreditava que Deus destruiria ou traria juízo sobre a terra com um dilúvio. Então aquele povo acreditando que o cativeiro duraria 70 anos, ele não iria o templo.
Então essa incredulidade dele nos lembra esse episódio também de Noé. Porque na época de Noé, as pessoas também não acreditavam que Deus traria juízo sobre aquelas pessoas daquela época. O capítulo 6 de Gênesis vai nos dizer que todo o pensamento das pessoas eram malignos. E aí Deus levanta um homem chamado Noé para construir uma arca. E Noé, durante 100 a 120 anos, todos os dias ali, com um martelo, madeira na mão, construindo uma arca. E as pessoas vendo aquilo ali. Isso as pessoas não acreditavam. E aí, Deus cumpre a sua palavra. O segundo fato que nos lembra também é sobre a mulher de Ló, Sarai. Mandaria chover fogo do céu, ela também não acreditou que Deus faria aquilo sobre Sodoma e Gomorra. O que ela faz? Quando ela vai saindo da cidade, ela olha para trás, ou seja, aquilo que muitas vezes nós fazemos, né? Só acreditamos se vermos. E a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que crê sem ver. E a mulher de Ló, ela se transformou em uma estátua de sal. E hoje, irmãos, muitas pessoas duvidam também da volta de Jesus. Hoje, muitas pessoas também duvidam que Deus voltará e julgará a terra retamente. De que dará recompensa para os justos e para os ímpios. Os sinais estão aí em todos os lugares. No sol, na lua, nas estações, doenças, fome, crise financeira, crise política, crise espiritual, apostasia, incredulidade, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. As coisas daqui para frente vão melhorar. Assim como aquele povo também acreditava que logo passaria aquelas coisas. Mas Deus fala assim, é preciso que vocês passem por esse período para que vocês aprendam que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor. Nós precisamos passar por esse período que nós estamos passando para tratamento da nossa vida espiritual. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus voltará e julgará os vivos e os mortos. Voltará e julgará os vivos e os mortos. Ou seja, tem uma frase muito importante aqui, Então, prepare-se, pois Jesus está avisando através de sinais que o dia do juízo está próximo. E por isso que a gente é alertado todos os dias. Através das pregações, através dos louvores, através das escolas bíblicas, para 33, que Deus falou para Ezequiel anunciar que ele destruiria a cidade e destruiria também o templo de Jerusalém. A segunda verdade que encontramos dentro do texto de Ezequiel vai do capítulo 33 ao capítulo 48, onde Ezequiel anuncia a restauração. Essa semana eu estava refletindo sobre algo, de que muitas das vezes nós simplesmente só apontamos o erro de alguém, mas não damos uma solução. Toda vez que nós apontarmos ou acharmos um erro na vida de alguém ou na nossa vida, nós temos também que dar uma solução para aquela pessoa. E é isso que Ezequiel faz aqui. Ele mostra o erro, ele mostra a situação que o povo de Israel está enfrentando, mas também ele fala que aquilo não será para sempre, né? Que terá restauração, né? Terá restauração.
Então, olha só, a pregação de Ezequiel tomou um rumo diferente depois da destruição de Jerusalém. Agora ele anuncia a restauração não só da cidade, do templo, como da vida espiritual do povo. A cidade de Jerusalém e o templo de Salomão e o povo tinham tornado-se impuros. E o processo de purificação, como eu afirmei aqui, duraria 70 anos. Além disso, Deus prometeu que não só restauraria o povo fisicamente, no sentido de retornar do cativeiro, como também restauraria eles espiritualmente. Então, como aconteceria, pastor? Versículo 36, versículo 26, o texto diz assim: darei a vocês um espírito novo em você, e lhe darei um coração de carne. É essa a promessa que Deus faz para o povo. Um coração novo. Isso nos lembra quando Jesus fala para Nicodemos assim: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Tu precisa nascer da água e do Espírito de Deus. Senão você não entrará no reino dos céus. E Ezequiel fala assim: Deus dará a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Isso significa que na velha aliança o coração era de pedra, isto é, um coração insensível. Ou seja, Deus retiraria deles esse coração insensível, sem capacidade de se curvar para mudar, e sem vontade de viver. E colocaria um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Um coração maleável a ser mudado, um coração que ouviria a voz do Senhor e mudaria. Mas Deus tiraria o coração insensível, um coração que não se curvava mais diante dele. Colocarei um coração de carne, um coração sensível à minha voz. Tinha sido pronunciada no capítulo 11, versículo 19, a morte de Jesus. Contudo, essas palavras nos ensinam uma grande verdade. Essa verdade é real. Olha só, não importa quão impura nossa vida esteja, agora, quão pecadores somos, não importa se estamos afastados de Deus, mas a certeza que alegra o nosso coração é saber que Deus nos oferece um novo começo. É isso que Deus está oferecendo para o povo de Israel. Ele fala assim: não importa o tamanho do pecado de vocês, não importa quão profundo estão atolados no pecado, o quão vocês foram desobedientes, mas o que mais importa é que eu, por graça e por misericórdia, eu estou dando uma nova chance para vocês recomeçarem a vida de vocês. Você pode ter seus pecados perdoados e receber um novo coração inclinado a Deus, e ter o Espírito Santo dentro de você, se aceitar a promessa de Deus. E aí tem uma pergunta muito importante aqui: por que tentar remendar a vida antiga quando você pode ter uma vida totalmente nova? É como que se Deus estivesse dizendo isso para o povo de Israel. Do que tentar remendar a vida de vocês, se vocês podem ter uma nova vida comigo? Na nossa vida espiritual, nós tentamos querer remendar a nossa vida. Mais um símbolo para apresentar a ressurreição espiritual do povo. Foi o texto que a gente leu aqui, ó. Versículo capítulo 37, o vale dos ossos secos, né? Vamos ler esse versículo que a gente leu aí,
Ezequiel capítulo 37, a pergunta que Deus faz para Ezequiel, ele diz assim, ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Deus, ele mostra para Ezequiel, numa visão, a situação espiritual do povo de Israel. E a visão que Ezequiel tem é de um vale cheio de ossos secos. É de cadáveres, de cabeça, pedaço de perna, braço, todos quebrados, sem musculatura, sem carne, sem sangue, sem vida. E aí Deus pergunta para Ezequiel assim: Ezequiel, esses ossos poderão reviver? É como que se Deus pergunta assim: Ezequiel, essas pessoas que estão no cativeiro aí, eles podem ter uma nova vida? Eles podem ressuscitar espiritualmente? Aí Ezequiel responde para o Senhor: Senhor, tu sabes. E aí então tem assim, então ele disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós, porém, nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porém um espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Então, Deus mostrou para o profeta que o reavivamento era possível. Até mesmo os ossos secos, desprovidos de tendões, de carne e sangue, poderiam voltar à existência. Então isso nos traz uma grande verdade para o nosso coração, que nós podemos estar mortos espiritualmente, como fala lá na carta de Efésios, que diz que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E essa palavra mortos, ela vem de nécros, que tem sido de necrotério, aquelas pessoas que estão já embaladas no saco para ser levado para a sepultura. E ele fala assim: mas eu vou lá e profetizo sobre eles, e eles ressuscitarão espiritualmente, terão uma nova vida. Isso nos ensina que somente Deus pode nos dar uma nova vida. Somente Deus pode nos libertar dos nossos pecados. Somente Deus pode reavivar a nossa vida, alegrar o nosso coração. Somente Deus. Talvez você esteja no vale e seja um osso seco, sem vida espiritual, está amargurado, triste, sem esperança. Mas a boa notícia é que Deus pode soprar o seu espírito agora sobre a sua vida e você reviver. Talvez nós que estamos aqui, talvez pessoas que estão nos assistindo agora, irmãos, pessoas que estão mortas espiritualmente, estão amarguradas, estão tristes, desesperadas. Mas a boa notícia que a gente traz aqui para você e para você que está nos assistindo neste momento, é que Deus pode soprar o seu fôlego de vida, o seu espírito sobre a nossa vida, e a gente voltar novamente a respirar novamente a vida que nós temos com Deus. Nós precisamos crer nisso. Talvez a nossa igreja esteja morta, mas não importa quão seca e morta ela possa estar. Em vez de desistirmos, temos que continuar orando, pedindo renovação. Deus vai restaurar a vida da nossa igreja. Na verdade, Deus está em ação, chamando o seu povo de volta para si, trazendo vida nova à nossa igreja. Então, irmãos, no panorama geral, vimos que Ezequiel profetizou tanto a destruição de Jerusalém, quanto a restauração do povo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E aí, nós terminamos aqui a nossa reflexão com 3 lições que Ezequiel nos ensina. 3 lições que podemos aprender com esse profeta. A primeira lição que o profeta Ezequiel nos ensina é que Deus nos chamou para sermos atalaias.
Deus nos chamou para sermos atalaias. O que significa a palavra atalaia, pastor? Significa o vigia, o sentinela, aquele que ficava na torre e que tinha como missão avistar o inimigo e avisar os companheiros do perigo, e assim poderiam se preparar para a guerra. Todos nós hoje, somos enviados, somos chamados por Deus, somos vocacionados, convocados, e nós recebemos essa autoridade de Deus, o poder de Deus. Nós já temos o Espírito da nossa vida, temos conhecimento da sua palavra, e agora a nossa missão, irmãos, é avisar para as pessoas sobre o grande perigo que elas correm se elas não se arrependerem dos seus pecados. O grande perigo que elas correm se elas não prepararem as suas vidas para se encontrar com o noivo. O grande perigo que as virgens, elas correm se não estiverem preparadas com azeite nas suas lamparinas para se encontrar com o noivo. Nós também fomos chamados por Deus e temos a responsabilidade de alertar a nossa família, amigos, colegas de trabalho a respeito das consequências de uma vida longe de Deus. De uma vida longe de Deus. Como eles vão reagir é uma questão de cada um. É uma questão de cada um com o Senhor. E aí vem uma pergunta: você está pronto para cumprir a sua missão? Não tenho dúvida que assim como a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, assim como os céus se abriram sobre a vida de Ezequiel naquele lugar, eu não tenho dúvida que também a mão do Senhor e os céus têm se abrido sobre nós, e Deus tem nos chamado para essa grande missão, não tenho dúvida disso. Mas a pergunta que vem nesse momento é se estamos preparados, estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. E como lemos no texto, se nós não anunciarmos a palavra de Deus, o sangue das pessoas, Deus cobrará o sangue dessas pessoas, porque não pregamos a palavra. Se omitimos de pregar a palavra. Ezequiel foi destemido. E também nós deveremos ser destemidos, porque Deus está conosco. Deus nos chamou e Deus vai ter o fim conosco. Deus vai ter o fim conosco. Então, a primeira lição que aprendemos: Deus nos chama para sermos atalaias. Segunda lição: Deus espera a obediência pessoal. A prestação de contas individual perante Deus foi parte central da mensagem de Ezequiel. Hoje é fácil, irmão, hoje é muito fácil a gente tentar se misturar numa grande multidão e frequentar uma igreja aqui, uma outra ali, e tentar fugir da nossa responsabilidade diante de Deus. Tentar fugir dos nossos problemas, tentar fugir dos nossos pecados, das tentações que a gente enfrenta. Podemos fugir hoje, tentar se esconder hoje da presença de Deus, mas chegará um dia de que nenhum de nós poderá se esconder no meio da multidão. Nenhum de nós vai poder dizer assim: foi meu pai que é o culpado, minha mãe que foi o culpado, meu filho foi o culpado, meu esposo que foi o culpado, o meu vizinho que foi o culpado de eu não alcançar a salvação, de eu não ser cristão, de não ser crente. Ah, Deus, porque eu sofria muita tentação. Mas Deus falou assim: você não é inocente, eu te avisei. Eu levantei pessoas para te avisar, para te aconselhar, para te ajudar. Mas você continuou com o seu coração de pedra, seu coração insensível, duro. Você não quis ser transformado, você não quis um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável, um coração dependente de Deus. Então, todos nós somos responsáveis por nossas escolhas e os nossos erros. Então, Deus espera obediência pessoal da nossa parte. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 16 diz: não há dúvida alguma de que chegará o dia quando, por ordem divina, Jesus Cristo julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos.
tudo isto é parte do grande plano de Deus. Não confessa agora, mas confessará no último dia. Não se rende agora, mas se renderá no último dia. Chegará o dia. Então, Deus quer que sejamos obedientes a Ele enquanto há tempo de a gente salvar a nossa vida. Amém? Terceira e última, Deus sempre será a nossa única esperança. Deus sempre será a nossa única esperança. Jerusalém foi destruída e os habitantes que restaram foram dispersos por todas as terras estrangeiras. Parecia que não havia esperança mais. Deus prometeu que daria um novo coração. Antes de voltarem para Jerusalém, deveria ter uma mudança interior. Um coração que reconhece os pecados e clamasse por perdão. Um coração que reconhecesse Deus como Senhor e Salvador. A esperança que temos é que, se nós nos arrependermos de nossos pecados, Jesus nos perdoará. E o seu Espírito Santo sempre habitará em nossa vida. E com isso temos a certeza da vida eterna e o direito de entrar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Amém?